Se você sente que faz tudo certo e mesmo assim continua inchada, cansada e não consegue emagrecer, o problema não é talvez o jeito que você tá fazendo, mas o jeito que o seu corpo está. Primeiro que é muito claro que o seu corpo ele não quebra, ou seja, ele não vai parar do nada. Ele vai começar a se adaptar com a forma que você está vivendo. Então, se você está dando pouca energia, ele vai se adaptar a ter pouca energia. Logo, se você tem uma dieta muito restrita, ele vai se adaptar com essa dieta restrita e vai tentar fazer o que ele pode com aquela energia que você tá dando para ele. Só que, porém, todavia, entretanto, quando esse corpo ele tá nesse momento de sobrevivência, ele atua com uma forma de sinal de alerta. E qual que é esse sinal de alerta? Cortisol muito alto, um intestino inflamado, um metabolismo que ele tá desacelerando. Então, cada vez que você vai cortando suas calorias, mais você vai piorando esses três pontos. E quanto mais você piora esses três pontos, mais você continua com o alarme ligado. Então é como se você tentasse reformar uma casa onde ele tá com o alarme de incêndio ligado o dia inteiro. E aí, além desses pontos, é onde você começa a sentir aquele cansaço excessivo, você tem um inchaço que não sai, então você acorda de um jeito, vai dormir de outro. Você tem uma dificuldade de emagrecer mesmo comendo pouco, então você pensa, eu tô comendo quase nada e não tô emagrecendo. E além disso, você continua sempre alimentando a sua culpa e a sua frustração. E quais são, então, os caminhos possíveis de uma forma prática para você sair desse ciclo? Você precisa trazer para o seu corpo uma segurança. Então, o primeiro ponto é você sair dessa restrição absurda. Você começar a dividir melhor suas refeições, começar a ter uma atividade física menos intensa, então fazer alguns dias assim de treino pesado, outros dias de treino mais leve e assim você ir mudando os sinais que você tá enviando para o seu corpo. E o segundo ponto é você evitar ao máximo possível os picos de glicemia. Ele é o principal ponto que faz com que você acumule gordura. Então, o que é esse pico de glicemia? É quando você come, por exemplo, um pão na chapa, que não tem só carboidrato, e aí você vai fazer com que o seu corpo libere um monte de insulina para fazer com que essa glicose que você comeu, então o açúcar daquele pão, entre para sua célula. Quando você libera esse monte de insulina, sua glicemia ela tá lá em cima. E aí é nesse momento onde o que não for virar energia vai ser acumulado. Então vai ser estocado como forma de gordura. Logo, toda vez que você tem um pico de glicemia e de insulina, você vai usar uma parte para gerar energia e uma parte para estocar. Então, pensando ainda, se você come esse mesmo pão e não vai treinar logo depois, então não é um pré-treino, você não tem nenhum estímulo para usar essa energia. Logo, é muito mais provável que seu corpo guarde mais e produza menos energia, porque você não vai usar logo depois. Então, quanto mais pico de glicemia você tem, mais você sinaliza para o seu corpo estocar. Então, é aqui aonde você precisa reduzir esses picos. Como que você vai reduzir esses picos? Você vai sempre combinar esse carboidrato com alguma fonte de proteína ou de gordura ou fibra, ou no melhor dos cenários, esses três. Então, ao invés de você tomar o seu café da manhã com um café preto e você comer um pão na chapa, você vai fazer o seu café com pão com ovo, por exemplo. Porque você já tem o ovo que tem a gordura, tem a proteína, você reduz o impacto desse carboidrato e você não tem ele isolado ali naquela refeição. E aí, pensando nessa questão do pico, é muito importante a ordem das suas refeições. Quando você tem esse pão com ovo, é muito importante que você comece pela proteína. Então, você come o ovo, depois você come o pão. E aí, se for, por exemplo, você tem o pão com ovo e uma fruta, você vai comer o ovo, o pão e a fruta. Então, quanto mais coisa você colocar na frente daquele carboidrato, melhor vai ser para você reduzir o impacto glicêmico daquela refeição. Então, você não precisa cortar o carboidrato, mas você precisa combinar ele com outras coisas para que esse pico seja menor, assim você tem menos sinalização de estoque
e assim você também reduz o seu cortisol. E o cortisol ele também favorece acúmulo de gordura. Logo, você diminuindo esse pico e o cortisol, você tá ganhando muito nesse jogo. E o outro ponto é você cuidar do seu intestino. Se você tem um intestino inflamado, você tá passando toxinas pro seu corpo. E essas toxinas aumentam o cortisol. Então lembra, já que o cortisol ele aumenta a gordura, se o seu intestino não tá muito bom, não vai ter como emagrecer. Então você precisa trazer alimentos ricos em fibra, você cuidar dessa saúde intestinal, então trazer legumes, verduras, fibras como aveia, psyllium e etc. E manter uma hidratação em dia. Se você tem um intestino feliz e reduzindo o pico de glicemia, você traz também essa segurança para o seu corpo. E assim você muda todo esse metabolismo e faz as coisas começarem a caminhar de uma forma muito mais equilibrada. E aí sim você vai dar sequência ao seu processo de emagrecimento. Sem restrição absurda e sem ficar bombardeada de cortisol. Então comenta aqui embaixo se você acha que o seu corpo tá em modo de sobrevivência. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Beijo!